Quem diria que 20 anos depois de conquistar o título do Campeonato Paulista, o São Caetano, time que teve uma ascensão muito rápida no cenário nacional em fins da década de 90 e início dos anos 2000, nesse ano 2024, seria rebaixado para a quarta divisão do Campeonato Paulista? Se todo ano agora ele conseguir o acesso, o São Caetano só volta a jogar a primeira divisão de São Paulo em 2028 e uma Série D em 2029, isso na melhor das hipóteses, ou ainda tentar a vaga via Copa Paulista. E se você quiser conhecer tudo sobre o São Caetano, campeão paulista 2004, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 10 azulões, porque São Caetano tem 10 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Fundado em 4 de dezembro de 1989, o São Caetano demorou um pouco para aparecer, mas quando apareceu, foi com força. Em 98, o Azulão do ABC Paulista disputou a Série C do Campeonato Brasileiro e conseguiu acesso para a Série B, ao ser vice-campeão, atrás apenas do Avaí de Santa Catarina, que ficou com a taça. Na Série B de 99, o time foi o melhor time da primeira fase, mas, no primeiro mata-mata, caiu diante do Santa Cruz. Em 2000, foi disputada a Copa João Avelange, com 116 times divididos em 4 módulos, sendo que o São Caetano estava no módulo amarelo, equivalente à Série B. Interessante é que um time da segunda divisão poderia ser campeão brasileiro da primeira. Era necessário apenas que ele fosse vencendo seus jogos, e foi aí que o São Caetano aproveitou. A segunda fase da Copa João Avelange teria 16 times, os 13 melhores do módulo azul, com times da primeira divisão, 3 do segundo módulo e 1 do terceiro. Mesmo sem experiência diante dos gigantes do futebol brasileiro e ainda jogando a Série A2 do Campeonato Paulista, o São Caetano eliminou sem dó, sem piedade, times como Fluminense, Palmeiras e Grêmio, e não foi campeão porque no caminho havia o Vasco da Gama, do Cartola Eurico Miranda. O São Caetano se acostumou a vencer, mas não exatamente conquistar títulos. Depois do vice-campeonato brasileiro de 2000, perdido para o Vasco, o Azulão seria vice novamente em 2001, quando perdeu o título para o Atlético Paranaense, mas pelo menos se garantiu na Libertadores. E quando ninguém acreditava, lá estava ele, o São Caetano, na final da Libertadores. E o adversário seria o Olímpia, do Paraguai. Fora de casa, o São Caetano venceu por 1-0. Em casa, no Pacaembu, em São Paulo, era só empatar e ser campeão. O São Caetano fez 1-0, colocando uma mão e 9 dedos na taça, mas o Olímpia virou para 2-1 e venceu nos pênaltis. Em 2004, enfim, viria um título, o do Campeonato Paulista, coroando o fim de um período histórico para o clube. O Paulistão 2004 contou com 21 clubes divididos em um grupo de 10 e um grupo de 11, com jogos de turno único dentro de cada grupo, e os 4 melhores de cada grupo avançavam para as quartas de finais. Aquele São Caetano de 2004 era comandado pelo Tite no começo do campeonato, mas chegaria ao título no comando do treinador Muricy Ramalho, vindo do Internacional de Porto Alegre e que atualmente é o coordenador técnico do São Paulo, e dispõe de jogadores como o goleiro Silvio Luiz, vindo do Mirassol, e que encerrou no São Gonçalo do Rio de Janeiro em 2012, os defensores Anderson Lima, vindo do Grêmio e que encerrou na Chapecoense em 2009, Dininho, vindo da Matonense e que encerrou no Catanduvense em 2011, Serginho, vindo do Araçatuba. E aqui a história eu acho que você já sabe. Em outubro daquele ano, jogavam pelo Campeonato Brasileiro São Caetano e São Paulo no Morumbi. Eis que, de repente, o Serginho cai no gramado e é levado ao hospital, mas não resiste e acaba falecendo. Segundo uma clínica, o clube havia sido alertado que Serginho tinha um grave problema cardíaco. Segundo o clube, o problema era leve e não o impediria de jogar. A situação se agravou mais ainda porque não havia um desfibrilador na ambulância, aparelho que poderia reverter a situação. Desde então, tal aparelho e ambulância se tornaram obrigatórios. E Triguinho, vindo do Figueirense, e que encerrou no Mantiqueira em 2014. Os meias Marcelo Matos, vindo do Oititenita do Japão, e que encerrou no Bangu em 2021. Mineiro, vindo da Ponte Preta, e que encerrou no Schalke 04 da Alemanha em 2010. Gilberto, vindo do Grêmio, e que encerrou no Araxá de Minas Gerais em 2014. E Marcinho, vindo do Corinthians, e que encerrou no Amparo de São Paulo em 2015. E os atacantes, Euler, vindo do Kashima Antlers do Japão e que encerrou no América Mineiro em 2011, e Fabrício Carvalho, vindo da Ponte Preta e que encerrou no Taboão da Serra em 2015. A estreia do Azulão se deu no dia 21 de janeiro, em casa, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, diante do Mojimirim. E o São Caetano venceu por 3-2, gols de Marcinho aos 13 do primeiro tempo, Ademar, vindo do São Bento de Sorocaba e que encerrou em 2012 no Serrano de Petrópolis, Rio de Janeiro, aos 2, Mineiro, aos 9, ambos no segundo tempo para o São Caetano, e 2 de Gilson Batata, aos 20 e aos 26, ambos na etapa final, para o Mojimirim. Dia 25, jogo na Vila Belmiro, diante do Santos, e as duas equipes empataram em 1-1.
Gols de Basílio aos 34, a favor do Santos, e Fábio Santos, vindo do Santo André e que encerrou em 2010 no Cruzeiro, aos 33, a favor do São Caetano, ambos ainda na primeira etapa. Em seguida, jogo em casa diante do Santo André, no dia 28, e os dois times não saíram do 0-0. Pela quarta rodada, jogo no dia 1º de fevereiro, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Patrick, aos 24 do segundo tempo, a favor do Guarani, e de Anderson Lima, aos 20, ainda na primeira etapa, a favor do São Caetano. Na sequência, jogo no dia 8, no estádio dos Amaros, na cidade de Itápolis, diante do Oeste, e as duas equipes empataram em 2-2. Gols de Daniel, aos 5, e Beto, aos 17, ambos no segundo tempo, a favor do Oeste, e de Gilberto, aos 11, e Somália, vindo do América Mineiro, que encerrou em 2018 no Taboão da Serra, aos 32, ambos na etapa final, a favor do Azulão. Dia 15, e jogo em casa, no Anacleto Campanella, diante do Marília, que venceu pelo placar de 1-0, gol de João Marcos, aos 26 minutos do segundo tempo. Em seguida, jogo no dia 21, em casa, diante do Palmeiras, e o São Caetano venceu pelo placar de 1-0, gol de Mineiro, aos 11 minutos, ainda na primeira etapa. Folgando na oitava rodada, o São Caetano voltou a campo no dia 28, pela nona rodada, diante do Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu. E mesmo fora de casa, o São Caetano venceu pelo placar de 3-2, gols de Ricardo Araújo aos 4 e Cristiano aos 35, ambos na etapa inicial, a favor do Ituano, e de Varley, vindo da Udinese da Itália, e que encerrou em 2017 no Botafogo da Paraíba, aos 10 e aos 17 do primeiro tempo, e Marcinho, aos 29 da etapa final, a favor do Azulão. Pela 10ª rodada, jogo no dia 7 de março, em casa, diante do Paulista de Jundiaí, e o time da região do ABC venceu pelo placar de 5-1. Gols de Fabrício Carvalho aos 14 e Mineiro aos 38, ambos no primeiro tempo, Marcinho aos 18 e 2 de Euler aos 41 e aos 45, esses três na etapa final, a favor do São Caetano, enquanto que o único gol do Paulista de Jundiaí foi marcado por Roger aos 23 minutos da segunda etapa. Na sequência, jogou no dia 14, no estádio Hermínio Ometo, na cidade de Araras, diante do União São João. E mesmo na condição de visitante, o São Caetano venceu pelo placar de 1-0, gol de Marcinho aos 8 minutos da segunda etapa. O São Caetano estava classificado para as quartas de finais, ao encerrar a primeira fase na quarta colocação do seu grupo com 19 pontos, atrás dos também classificados Santos primeiro com 23, Paulista de Jundiaí segundo com 22 e Palmeiras terceiro com 20. Ficaram de fora o Santo André, quinto com 17, o Marília sexto com 17, o Ituano sétimo com 10, o Guarani oitavo com 8, o Mojimirim nono com 5 e o União São João décimo com 1 ponto. O rebaixado foi o Oeste de Itápolis, 11º colocado, com menos 2, ponto negativo. 2 abaixo de 0. Na verdade, o Oeste somou 10 pontos, mas por escalação de jogador irregular, perdeu 12. 10 menos 12 é igual a 2 negativo. No outro grupo, os classificados foram o São Paulo, primeiro com 25, a Portuguesa Santista, segunda com 15, a Ponte Preta, terceira com 13 e a União Barbarense, quarta com 13. Ficaram pelo caminho o Rio Branco de Americana, quinto com 12, o América de São José do Rio Preto, sexto com 12, a Portuguesa, sétima com 10, o Atlético Sorocaba, oitavo com 8 e o Corinthians, nono com 8. O rebaixado foi o Juventus da Moca, décimo com apenas 6 pontos. O curioso é que na última rodada o Corinthians perdeu em casa para a Portuguesa Santista e precisava de uma derrota do Juventus para não cair de forma inédita para a segunda divisão do estado. O Juventus enfrentaria no Morumbi o São Paulo, que já estava classificado em primeiro e poderia colocar o time C, se quisesse. O tricolor venceu o Juventus, resultado que livrou o Corinthians daquilo que seria a maior vergonha da sua história. A torcida do São Paulo detestou a vitória do seu time. Passou o jogo inteiro gritando entrega, entrega, só para ver o Timão na Série A2 de São Paulo. Nas quartas de finais, o São Caetano teria pela frente o São Paulo, melhor time da primeira fase, no Morumbi, em jogo único no dia 21 de março. Mas o São Caetano não estava nem aí para isso e venceu o tricolor por 2-0. 2 gols de Fabrício Carvalho, aos 35 e aos 36 minutos, ainda no primeiro tempo, garantindo sua vaga nas semifinais. Nos outros jogos, o Santos confirmou a classificação ao bater na Vila Belmiro a União Barbarense por 1-0, o Paulista de Jundiaí empatou em casa em 2-2 diante da Ponte Preta e venceu na prorrogação por 2-1, e o Paulista venceu em Santos a Portuguesa Santista por 2-1. Nas semifinais, o Azulão mediria forças diante do Santos, que naquele ano seria campeão brasileiro, em jogos de ida e volta. O primeiro duelo se deu na Vila Belmiro, no dia 28 de março, e as duas equipes empataram em 3-3. Gols de Basílio aos 9, um gol contra de Gustavo Caíque do Azulão aos 17 e Robinho aos 36, todos no segundo tempo a favor do Santos, enquanto que para o São Caetano marcaram Anderson Lima aos 33, Varley aos 43,
ambos na etapa inicial, e um de Mineiro aos 41 minutos do segundo tempo. A volta foi jogada no dia 13 de abril, no Anacleto Campanella, e o São Caetano confirmou a classificação ao vencer o Santos por 4-0. Gols de Euler aos 38 do primeiro tempo, Fabrício Carvalho aos 6 e Marcinho aos 29 e aos 45, esses três na segunda etapa, resultado que garantiu o Azulão na final. Quem também se garantiu foi o Paulista de Jundiaí, que eliminou o Palmeiras, com um empate em São Paulo em 1-1, empate em 3-3 em Jundiaí e vencer nos pênaltis por 4-3. Os dois jogos finais foram disputados em São Paulo, no estádio do Pacaembu. O primeiro aconteceu no dia 11 de abril e o São Caetano venceu o Paulista por 3-1, gols de Euler aos 19 do primeiro tempo e Varley aos 31 e aos 47 da etapa final, a favor do Azulão, e de Canindé aos 12 do primeiro tempo, a favor do Paulista de Jundiaí. A volta se deu no dia 18, e o Azulão confirmou o título de campeão ao bater novamente o Paulista de Jundiaí, desta vez por 2-0, gols de Marcinho aos 20 do primeiro tempo e Mineiro aos 43 do segundo. Na entrada da área, primeiro o zagueiro Danilo e depois o gol devagarzinho, 1-0. De novo, levanta o braço e grita, mas antes de lamentar, prefere comemorar o que Mineiro resolve fazer. O São Caetano foi campeão com Silvio Luiz no gol, Anderson Lima, Dininho, Serginho e Triguinho na defesa, Marcelo Matos, Mineiro, Gilberto e Marcinho no meio-campo, Euler e Fabrício Carvalho no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade e clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!